Olá! No nosso trabalho, vamos falar um pouquinho sobre o HIV, a sua história e a sua estrutura. Antes de tudo, vamos entender sobre os vírus. Os vírus são estruturas acelulares, ou seja, não possuem células, e a sua estrutura é formada basicamente de proteínas e ácido nucleico. Essas proteínas vão formar um envoltório, chamado capsídeo, que varia de vírus para vírus. Agora vamos entender um pouquinho sobre a família dos retrovírus, que são vírus cujos genes são codificados em RNA em vez de DNA, e para isso utilizam uma enzima. Assim como todo e qualquer vírus, os retrovírus precisam de outras células para fazerem cópias de si mesmo, ou seja, são seres parasitas. O genoma desse retrovírus precisa ser reversamente transcrito em DNA por uma enzima chamada transcriptase reversa, para que possa ser copiado de maneira usual. A enzima transcriptase reversa vai transformar esse RNA de cadeia simples do retrovírus em DNA de cadeia dupla, sendo então integrado pelo genoma dessas células infectadas. Agora, uma pequena introdução, já que já sabemos sobre os vírus, os retrovírus, ao HIV, que é o vírus causador da síndrome da imunodeficiência adquirida. Esse retrovírus é da subfamília Lentiviridae e possui um longo período de incubação antes que os sintomas se manifestem. As características principais do HIV é que seu nucleóide cilíndrico do vírus maduro, e os tipos mais conhecidos são HIV tipo 1 e HIV do tipo 2. O tipo 1 é a distribuição mundial, sendo associado a um longo período de latência e demonstração tardia da doença. Enquanto isso, o HIV do tipo 2 ele é endêmico da África Ocidental. Quanto à estrutura, o HIV possui uma forma esférica, com cerca de 100 nanômetros de diâmetro. O vírus apresenta algumas características próprias, entre elas a existência de uma camada mais externa, o envelope, que contém lipídios e proteínas. Na parte mais interna desse envelope desse envelope viral, existe uma estrutura proteica constituída pela proteína P17. O que segue é o capsídeo viral, constituído pela proteína P24, que envolve duas fitas de RNA, e as enzimas transcriptase reversa, integrase e protease. A protease, por sua vez, é uma enzima que vai quebrar ligações peptídicas entre os aminoácidos das proteínas. A integrase é a enzima produzida pelo retrovírus, incluindo o HIV, que faz a integração do DNA produzido pela transcriptase reversa com o DNA da célula hospedeira. Aliás, essas proteínas e glicoproteínas citadas anteriormente são identificadas por números que correspondem ao seu peso molecular em kilodaltons. Elas são identificadas em testes laboratoriais. Bom, gente, agora nós vamos entender um pouquinho do ciclo de vida do HIV. Bom, esse vírus ele se reproduz usando a estrutura genética da célula infectada, geralmente um linfócito CD4+. Mas como é que ele faz isso? Bom, primeiramente, ele adere e penetra na sua célula-alvo, liberando seu RNA no interior dela. Mas para ele replicar esse RNA, ele precisa ser convertido para DNA. Função essa que vai ser desenvolvida por uma enzima chamada transcriptase reversa. O DNA viral, ele entra no núcleo da célula e com a ajuda de uma enzima chamada integrase se funde com o DNA da própria célula infectada. E esse DNA agora produz RNA viral, assim como proteínas que são necessárias para se formar um novo HIV. Desse modo, vai se formar um novo vírus a partir de RNA e de segmentos curtos de proteína. Esse vírus ele é liberado através da membrana da célula, envolvendo-se em um fragmento desta e apertando a célula infectada. Para ser capaz de infectar outras células, esses vírus recém-formados têm de amadurecer. E eles fazem isso quando outra enzima, a protease, corta as proteínas estruturais dentro do vírus, fazendo com que essas se organizem. Bom, as formas de transmissão são diversas, mas entre as principais estão
atividade sexual sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, de mãe infectada para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação, ou através de instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. Por isso, é muito importante a utilização de camisinha durante o ato sexual e a utilização sistemática das normas de biossegurança, para evitar o contágio de novas pessoas a partir desse vírus. Bom, os testes diagnósticos, eles são baseados na detecção de anticorpos, na detecção de antígenos, na cultura viral ou na amplificação do genoma do vírus. As técnicas usadas para o diagnóstico da infecção pelo HIV são baseadas na detecção de anticorpos contra o vírus. Então, esses exames eles não detectam o próprio vírus, e sim a resposta do hospedeiro contra ele. Em casos em que se faz necessária a detecção do vírus, são aplicados exames menos rotineiros, em situações como exames sorológicos indeterminados ou duvidosos, acompanhamento laboratorial de pacientes, mensuração da carga viral para controle de tratamento e etc. Agora nós iremos para os aspectos clínicos. A infecção pelo HIV pode ser dividida em 4 fases clínicas. Primeiramente, temos a infecção aguda, que caracteriza-se tanto por viremia elevada como resposta imune intensa, que gera sintomas como febre, fadiga, náuseas, cefaleia e etc. Temos também a fase assintomática. O estado clínico básico é mínimo ou inexistente. Portanto, a abordagem clínica desses indivíduos no início de seu segmento prende-se à história clínica prévia. Temos também a fase sintomática inicial. É comum sentir sudoreses noturnas, fadiga, emagrecimento, diarreia, candidíase, gengivite, úlceras e etc. E, finalmente, temos a AIDS. Se o paciente não fizer o tratamento, a doença pode evoluir para a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, onde a defesa do organismo fica muito fraca, apresentando alguns sintomas como grande perda de peso e aparecimento de doenças oportunistas, como a tuberculose e a pneumonia. Mas qual é a diferença entre o HIV e a AIDS? O HIV é quando a pessoa pode passar anos sem desenvolver nenhum sintoma. E a AIDS é o estágio mais avançado da infecção, e surge quando a pessoa apresenta infecções oportunistas devido à baixa imunidade ocasionada pelo vírus. Quanto mais cedo se descobre a doença, melhor é para o indivíduo, já que a doença não tem muita chance de evoluir para o último estágio. A pessoa pode passar anos com HIV e não desenvolver a AIDS, mas se a pessoa tiver a AIDS, ela consequentemente vai ter o vírus do HIV. Nós temos coquetéis anti-AIDS que são atualmente distribuídos pelo SUS. Se o número de vírus aumentar exageradamente no corpo do paciente, é fundamental iniciar medidas de tratamento, porque a multiplicação viral enfraquece o sistema imunológico e o paciente pode vir a desenvolver a AIDS. Se a contagem de linfócitos T, CD4+, cai consideravelmente, faz-se necessário o uso de coquetéis anti-AIDS. Os coquetéis são compostos por medicamentos antirretrovirais e surgiram na década de 80. Eles evitam que o vírus se multiplique desordenadamente, impedindo que o sistema imunológico do paciente fique seriamente prejudicado. Atualmente, existem 21 medicamentos diferentes para o tratamento, sendo eles divididos entre 5 classes. Os inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa, os inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa, os inibidores de protease, os inibidores de fusão e os inibidores da integrase. Apesar de todos, de alguma forma, impedirem a reprodução do vírus, é importante ressaltar que eles não matam os vírus, apenas garantem maior tempo de vida. Em caso de abusos sexuais e profissionais de saúde que acidentalmente foram expostos ao vírus, o coquetel deve ser administrado como uma forma de prevenção. Aqui está a imagem dos coquetéis. Em uma das malhações, a personagem Luciana teve uma batida com o personagem Henrique, que era soro positivo, e ela teve que tomar coquetéis preventivos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história dessa doença. A síndrome da imunodeficiência adquirida, mais conhecida como AIDS, foi reconhecida em meados de 1981 nos Estados Unidos, em pacientes que apresentavam pneumonia e comprometimento do sistema imune. Embora não se saiba ao certo qual a origem dos HIVs tipo 1 e 2, sabe-se que uma grande família de retrovírus relacionados a eles está presente em primatas não humanos na África subsaariana. Todos os membros dessa família de retrovírus possuem estrutura genômica semelhante, apresentando homologia em torno de 50%. Em 1982,
foi confirmado o primeiro caso de AIDS no Brasil. Nessa época, o termo doença do 5H era utilizado para se referir a AIDS, referindo a homossexuais, homofílicos, haitianos, heroinômanos e rockets. Em 1983, primeiramente, a doença recebe o nome de vírus associado à linfadenopatia, LAV. E em 1984, o vírus recebe o nome de HLTV do tipo 3, por pensar em ser um novo sorotipo do mesmo vírus já descoberto, HTLV. Neste ano, morre o ator Rocker Hudson, vítima da doença da AIDS. Nessa época, ocorriam muitas perseguições às pessoas com a AIDS e havia muitos preconceitos em relação a ela. Na imagem, a gente pode ver uma reportagem publicada no Jornal de Notícias Populares em 1983. E é uma reportagem extremamente preconceituosa. Aí a gente pode ver, né? Peste gay já apavora São Paulo. Em 1986, foi identificado outro vírus do HIV, HIV tipo 2. E no mesmo ano, foi desenvolvido o primeiro medicamento contra a AIDS, a AZT. É um antirretroviral. O medicamento não inibia o vírus, mas amenizava a multiplicação deste dentro do corpo. Neste ano, também ocorreu a criação do Programa Nacional de DST e também do Ministério da Saúde. Em 1988, é adotado pelo Ministério da Saúde o dia 1º de dezembro como o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e também a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 1990, os cientistas descobrem que o vírus circula no sangue e vai reduzindo a imunidade muito antes do aparecimento dos sintomas da AIDS. O objetivo do tratamento passa, então, a ser manter os níveis de vírus no sangue baixos. Neste ano, morre aos 32 anos o cantor Cazuza, vítima da AIDS. Em 1993, estudos mostram que o AZT pode cortar a transmissão do vírus de mãe para o filho. E em 1996, foi criado o primeiro coquetel de medicamentos compostos por 3 remédios que ajudam a combater a replicação do vírus, aumentando, assim, o tempo de vida dos soropositivos. Em 2012, o FDA aprova o uso de tenofovir como profilaxia de exposição, com o objetivo de prevenir novas infecções entre pessoas de alto risco. A Anvisa libera o uso do Truvada, medicação usada para a profilaxia e pré-exposição no Brasil, que passa a ser disponibilizado pelo SUS. Em 2014, foi criada uma lei que define crime de discriminação dos portadores do HIV, imunodeficiência humana, HIV e doentes da AIDS. Em conclusão, nós vimos um pouquinho sobre os vírus, os retrovírus e trabalhamos também com as características do HIV, bem como a sua história. Nós aprendemos que os vírus são organismos acelulares que precisam de uma célula hospedeira para se reproduzir e que eles podem ter DNA ou RNA, sendo que neste último caso eles são chamados de retrovírus. O HIV é um exemplo muito famoso de retrovírus e pode ser contraído por meio de relação sexual desprotegida, obstetros cortantes, infectados, agulhas usadas, transfusão de sangue contaminados e de mãe para filho. Os vírus se reproduzem usando a estrutura genética da célula infectada, principalmente os linfócitos CD4+, a partir da liberação do RNA no seu interior, que será posteriormente transformado em DNA pela enzima transcriptase reversa. Ele usa as estruturas da célula para produzir novos vírus. Sua história foi recheada de preconceitos e mortes, mas atualmente a doença não é tão letal como era, já que os chamados coquetéis anti-AIDS são disponibilizados pelo SUS gratuitamente. Agradecemos por terem ouvido até aqui, esperamos que possam ter aprendido com o nosso trabalho.